nós devemos ser hoje. Mas alguém pode falar: olha, pastor, eu estou ouvindo essa palavra, como a igreja de Éfeso ouviu a mensagem lá, e eu sei que tinha gente lá na igreja que iria ouvir aquela carta sendo lida, e iria dizer assim: olha, eu vou mudar, eu vou voltar ao primeiro amor, eu não vou só recordar, eu vou voltar a praticar e buscar a Deus. Mas eu acredito que tinha gente que poderia falar assim: eu vou ouvir por aqui e vai sair por cá, eu vou continuar o mesmo, eu vou continuar a mesma. E o que vai acontecer se alguém tomar essa decisão? O versículo de número vai dizer assim: 5. Jesus, ele disse assim, irmãos, olha, como é sério isso. Ele disse: se vocês não se arrependerem, igreja de Éfeso, e não praticar as primeiras obras, quando não, brevemente tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Escute que isso é sério. Olha o que Jesus falou: se não mudar, se não se arrepender, eu vou vir quando vocês menos esperam e vou tirar de vocês o catiçal de ouro. O que significa, Jesus? O catiçal de ouro não fala da igreja. Catiçal de ouro era um tecido do Velho Testamento que produzia iluminação, luz. É como se ele dissesse assim: olha, se não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar o brilho de vocês. Crente não tem brilho próprio, não. Igreja não tem brilho próprio, não. O brilho que a igreja, que um crente tem, é porque tem Jesus na vida dele. Se a igreja brilha, é porque Jesus está no meio da igreja. Ninguém tem luz própria, não. A luz é Jesus. É pelo seu Espírito que Ele traz a luz na vida do cristão. Então, como se ele dissesse: se não se arrepender, se não atentar para mim, se não voltar ao primeiro amor, em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou retirar o Espírito, a minha presença do meio de vocês. Isso é forte, mas é a palavra do Senhor. Olha como Jesus age, olha como Jesus opera. Isso vai nos mostrar que pode ter muitas igrejas aí que estão abertos sem a presença, ter cultos, mas sem a presença, ter pessoas, mas vazias do Espírito Santo. Jesus já não está. Na vida de crentes que não voltam a amar a Ele como deveria, Ele não permanece ao que Ele está dizendo. Pode ter rótulo de crente, pode ter título de obreiro, pode ter qualquer outra coisa, aparência de crente, mas Jesus falou: se não voltar a me amar, eu vou tirar o meu Espírito Santo que está sobre você. Amanda chorene calabandas. Anamanda calabandarabasai. A Bíblia diz que Sansão brincou, até que ele, sem perceber, o Espírito Santo saiu dele e ele caiu na mão dos filisteus, no qual aprisionou, no qual furou os olhos, cegou ele e escravizou ele. Crente que perde o Espírito Santo, Deus está dizendo: cai na mão do inimigo. O inimigo cega, o inimigo escraviza, o inimigo maltrata. Volte a amar a Ele, te mandado na mandará nascer. E na banda chorele calamanda sai. Ele está dizendo: eu te conheço, eu conheço quem você era. O meu servo não conhece quem você era, mas eu conheço quem você já foi na minha presença. Como você me buscava, como você me priorizava, como você me valorizava. Volte a me amar no primeiro amor, diz o Senhor. O Senhor falou para ele: se não voltarem, eu vou retirar a minha presença, o meu Espírito. Aí ele vai dizer agora, vai elogiar a igreja. Tem Sansão
não tem Saul, mas o tempo está, eu vou comer. Vamos para finalizar. O texto diz que agora ele vai elogiar a igreja, depois de corrigi-la. Ele vai dizer: eu aborreço as obras dos nicolaítas. As quais obras eram estas? Aquela igreja aborrecia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas era uma classe religiosa que entrava na igreja, irmãos, e que falava assim para os crentes lá de Éfeso: olha, vocês podem comer comida sacrificada, não tem problema nenhum, viu? Deus me revelou. Olha, os jovens podem ter relação sexual antes do casamento, viu? Não é pecado não, Deus me revelou. Vocês podem, crente, adorar a Deus e louvar as mundas do mundo. Deus disse que pode fazer isso, viu? Um grupo de nicolaítas estava ensinando isso na igreja. Só que naquela igreja tinha crente que era temente a Deus, que conhecia a palavra e combatia eles, falava: essas coisas aqui a gente não recebe não. Sexo é depois do casamento. Comida sacrificada é pecado. Se não saber, diz lá em Coríntios, pode até comer, mas se saber que é sacrificado a ídolo, não deve comer. Igualar-se o mundo através de moda, através de música, também é pecado. Deus é santo e quer que o seu povo seja separado, seja santo. Aí o Senhor Jesus falou assim para a igreja de Éfeso, que combatia isso. Muitas pessoas daquela época diziam: já os Éfesos quer ser religiosos, quer serem santarrão, por serem um pouco rígido, por defender a verdade e a palavra. Aí Jesus vai falar assim para a igreja de Éfeso: eu também aborreço as obras dos nicolaítas. Jesus apoiou a igreja, dizendo assim: olha, quem está certo é a igreja, que preza pela santidade, pelo relacionamento para comigo. Aí, para finalizar, ele vai falar da recompensa. Quem tem ouvidos que ouça. Esse chamado vai além de escutar a mensagem, é entender com o coração, irmão. Não é só ouvir o que eu estou dizendo, não é só ouvir o que foi lido, é receber com o coração. A Bíblia diz que Lídia atentava para a palavra que Paulo pregava, e Deus abriu o coração de Lídia e ela foi transformada. O Senhor Jesus vai falar depois da mensagem, para finalizar a mensagem, ele diz: quem tem ouvidos, que ouça. Olha como é que Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem vinda de Jesus. A palavra era inspirada pelo Espírito Santo. E ele estava dizendo: ouça a minha carta, ouça a minha palavra, ouça a minha advertência para com vocês, igreja de Éfeso. Aí ele vai falar da recompensa. No versículo 7, para finalizar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer? Vencer o que? Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o maligno, vencer a frieza do amor. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Note, irmãos, Jesus está falando para a igreja de Éfeso, no Novo Testamento, que se eles vencessem, eles iriam comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que árvore é essa? Essa árvore é lá de Gênesis. Lá de Gênesis, vocês lembram quando Deus fez o jardim, colocou a árvore da vida? Quem comesse dessa árvore da vida tinha vida eterna. Tinha a árvore do bem e do mal que não podia comer de todas, e a árvore da vida. Essa árvore estava lá. Adão, quando comeu da árvore do bem e do mal, ele morreu espiritualmente. Ele pecou. Ele e Eva. Aí o que aconteceu? Se ele fosse lá e comesse da árvore da vida, naquele estado que ele estava, ele seria condenado eternamente. Porque a árvore da vida fala de vida eterna. Só que para Adão não comer da árvore da vida, sabe o que Deus fez? Deus colocou uma espada fumegante em volta do jardim e tirou de lá, para ele não mais comer. Porque quem é que vai comer dessa árvore agora, pastor? Essa árvore foi para onde? Acabou? Não. Jesus falou: essa árvore está no meio do jardim de meu pai. E quem é que vai comer, pastor? Jesus está falando: quem vai comer é quem voltar ao primeiro amor. É quem continuar me amando.
é quem rejeitar as oferendas deste mundo. Esses quem vai comer da árvore da vida. Esta promessa é para mim e para você. Eu queria te convidar para estar sobre os seus pés. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos e orientar a você como pastor. Converse com Ele. Converse com Jesus. Fale para Ele como está o seu amor. Diga para Ele. Se você está melhor do que quando você começou, então se conserve dessa forma. Mas se você não está como você começou, Ele está te convidando para voltar ao primeiro amor. Ele está te convidando para uma restauração espiritual nessa noite, pois Ele tem promessas para você. Aleluia. Eu vou deixar com que você ore, com que você converse com Ele. É um momento seu e dele. É um momento pessoal. Ele quer ouvir a sua voz. Ele está em nosso meio. Ele conhece cada um. Ele conhece a vida de cada um.